Boa tarde, bem-vindos a mais um Direto da Redação. Eu sou Thaís Oliveira, repórter da Carta Capital, e hoje aqui comigo está o professor Guilherme Casarões, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas. Hoje a gente vai comentar a presença do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, e também falar um pouco sobre a situação da Venezuela, que está vivendo uma onda de protestos contra o governo Maduro, que culminou na autoproclamação do deputado Juan Guaidó a presidente interino do país, sob apoio de vários outros países. Bom, professor, eu queria falar primeiro a respeito do discurso do Bolsonaro, que foi um discurso muito breve, é o mais breve da história presidencial até agora, de pouco menos de 7 minutos, e entender em linhas gerais o que você destacaria do discurso dele. Olha, Thaís, o Bolsonaro, ele construiu parte da campanha em cima de uma política externa nova. E ele vem falando isso desde 2018. Na realidade, o Bolsonaro ele já fez uma trajetória, desde que ele resolveu ser presidente da República, que eu acho que foi pós 2014, 2013, Sim. Ele já tem dedicado um pedaço importante da sua plataforma para falar de política externa. Então essa não era uma novidade propriamente, política externa sempre foi um tema meio vago, ausente das eleições, e o Bolsonaro, ao construir um pedaço importante da campanha dele em cima disso, ele acaba trazendo a política externa como um elemento importante da sua plataforma e obriga os outros concorrentes presidenciais a também se posicionarem frente a certas coisas. Bolsonaro viajou em 2016 para Israel. Israel é um tema bastante importante para ele, eu diria por duas razões fundamentais, tem outras, mas duas fundamentais. A primeira é que Israel demarca essa diferença direita-esquerda em matéria de política externa. Sim. A esquerda muito identificada, a esquerda brasileira e mundial, muito identificada com a causa palestina, e a direita se apropriou dos símbolos de Israel, não só por uma questão religiosa, evangélica, mas também, se você pegar qualquer comício do Bolsonaro em campanha, tinha lá a bandeira de Israel e Sim. tal. Virou uma espécie de símbolo da direita conservadora, digamos assim. E depois de Israel ele foi aos Estados Unidos, onde ele fez uma live com o Olavo de Carvalho, que virou uma espécie de guru do governo. E no ano passado, em 2018, ele viajou para 3 países asiáticos, Japão, Coreia do Sul e Taiwan. Sim. Momento, aliás, no qual ele enfureceu a China, porque ele foi a Taiwan, meio que, ele foi como parlamentar, mas meio que reconhecendo Taiwan como um país, e a China rapidamente reagiu, inclusive enviando uma moção de repúdio à delegação que foi a Taiwan, dizendo, olha, vocês foram a Taiwan, sendo que a própria República Popular da China não reconhece Taiwan como um país, então vocês não deveriam ter ido lá sem a anuência do governo chinês. Então, desde aquele momento você já começa a perceber que o Bolsonaro tem uma intimidade com temas de política externa, não que ele fale bem sobre esses temas, mas ele tratou esses temas já como algo muito, como parte da identidade dele. Nas eleições, ele volta a falar de Israel quando ele promete a transferência da embaixada brasileira para Jerusalém, que vem causando problemas. A gente acabou de ouvir que a Arábia Saudita cancelou o contrato com 30% dos frigoríficos que forneciam carne halal brasileiros, né? A Arábia Saudita, a Liga Árabe se posicionou contra essa promessa do Bolsonaro de transferir a embaixada, outros países árabes também o fizeram. Então Israel aparece na questão eleitoral de maneira muito forte. Bolsonaro constrói um pedaço da sua retórica também muito contra a China. Sim. E aí eu acho que isso tem muito a ver com o gostinho do Bolsonaro de imitar o Trump em tudo. Então Sim. Ele gosta de falar mal da China mais ou menos como o presidente Trump fez. Eu queria aproveitar também e perguntar, é visível, né, por tudo que a gente conversou e a posição do Bolsonaro já como presidente, um alinhamento aos Estados Unidos que é quase automático. Quase automático. E no momento de guerra comercial dos Estados Unidos com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil atualmente, o que o país tem a ganhar ou a perder com essa relação de vassalagem com os Estados Unidos? Esse é um tema interessante. O Bolsonaro, ele, em certo sentido, é fruto e consequência de uma onda conservadora que ganha o seu auge ali no governo, com a eleição do presidente Trump, né? Então, a gente já via movimentos conservadores aparecendo pós-2008, mas isso ganhou uma força enorme com a eleição do Trump. E eu diria o seguinte, claro que é difícil fazer um exercício retrospectivo, mas eu acho que o Bolsonaro não seria um candidato viável em nenhuma eleição brasileira anterior a 2018, não fosse a eleição do Trump no meio do caminho. Então, parte da retórica de campanha, parte da retórica presidencial e da plataforma concreta mesmo tem a ver com esse alinhamento com os Estados Unidos. Mas eu diria, não com os Estados Unidos país, mas sim com a sua liderança atual, Donald Trump. O que gera um benefício temporário,
porque pode ser que o Trump seja simpático ao Bolsonaro, pode ser que a relação pessoal dele gere algum fruto concreto, eu acho muito difícil, porque o Trump não é o tipo de político que faz concessões, ele sempre negocia muito duro, e o Bolsonaro parece que está disposto a fazer concessões unilaterais aos Estados Unidos. Em vários momentos ele pronuncia, enfim, desejos de, sei lá, abrir base americana aqui, ou de, sei lá, liberar os vistos para os americanos sem contrapartida e tal. Agora, o risco acho que são vários. O risco número 1 ao se associar ao Trump e não aos Estados Unidos, se o Trump não ganha eleição em 2020, ou se ele sofre um processo de impeachment no meio do caminho, o Bolsonaro fica isolado, porque os deputados que hoje estão em maioria na Câmara Americana, que são democratas, já manifestaram, alguns deles pontualmente, já manifestaram descontentamentos com relação à posição do Brasil nesse novo governo. E tem uma outra coisa que eu acho fundamental. A gente está falando de dois países que têm uma relação muito, vamos dizer, madura já há algum tempo. Sim. Os Estados Unidos foram nossos principais parceiros comerciais por praticamente um século. Eles foram ultrapassados pela China em 2009, ou seja, é um processo de amadurecimento dessa relação, mas a gente sempre teve noção do lugar que a gente ocupa nesse relacionamento. A gente não está falando da relação entre dois iguais. Nem no governo Lula, quando o Brasil ascendeu de maneira muito rápida a condição de potência emergente, a gente não tratou os Estados Unidos de igual para igual. Porque a gente sabe que existe uma diferença enorme, a gente está falando da superpotência global, não tem jeito. Então, quando o Bolsonaro diz querer reproduzir tudo aquilo que o Trump faz, quase que literalmente, ele transfere a embaixada para Jerusalém, o Brasil quer fazer igual, ele agrava lá o discurso contra a China, ele quer fazer igual, contra a Venezuela quer fazer igual. Isso traz um custo para o Brasil que é infinitamente maior do que para os Estados Unidos. Então os americanos podem bancar coisas do tipo, eu quero sair do Acordo de Paris e do Pacto de Imigração. Tudo bem. A gente fazer isso, você tem um custo de reputação no Brasil. O Brasil sempre defendeu pautas ambientais, pautas humanitárias. A gente tem um custo concreto comercial. A Europa já está começando a pensar em levantar barreiras contra produtos brasileiros por causa da nossa relação com o meio ambiente, etc. Então, os custos vão começar a aparecer. É muito difícil precisar qual será o prejuízo concreto ao Brasil de uma relação quase que de doação para os Estados Unidos. Mas a gente estima, né, vendo um pouco dos movimentos do que pode acontecer, e sobretudo da história do Brasil com os Estados Unidos, que toda vez que a gente quis se associar de maneira quase que inconsequente, a gente teve uma consequência muito ruim de longo prazo para o Brasil. Então, o Bolsonaro, quando chega a Davos, eu acho que era o momento de ele deixar claro para os investidores estrangeiros que uma coisa é o Bolsonaro em campanha e outra coisa é o Bolsonaro presidente da República. Tudo bem, tem só 3 semanas que ele assumiu, você pode até dar o benefício da insegurança e etc., mas a impressão que ficou foi a seguinte: os 6 minutos e meio de discurso foram parte do discurso de campanha que ele já vinha fazendo desde 2018. E como é que você vê isso? Primeiro, é um discurso super fragmentado. Ao contrário do que se esperava, eu não tinha grandes expectativas, mas ao contrário do que, vamos dizer, o próprio mercado esperava, o Bolsonaro não fez um discurso em que ele apontou claramente qual é o rumo do Brasil, um discurso com começo, meio e fim. Ele falou pontualmente de reformas, abertura econômica, etc., que é uma pauta tipicamente do Paulo Guedes, falou de combate à corrupção, tendo um filho dele envolvido num escândalo que pode gerar consequências muito graves para o próprio governo. Então, tudo que ele falou pareceu meio superficial, e de resto, o discurso dele não foi um discurso coeso. Ele sinalizou para os evangélicos, inclusive terminou o discurso falando Deus acima de tudo, enfim, o que não tem nada a ver com o Fórum de Davos. Ele falou de produtores rurais, da tecnologia rural, falou do empreendedorismo, falou de indústria 4, assim, pontuou na indústria 4.0, mas foram sinalizações para os evangélicos, para a bancada da bala, para a bancada ruralista, para os grupos que estão mais próximos do núcleo do governo, mas efetivamente ele não disse para os investidores brasileiros, ou estrangeiros, desculpa, ou para os interlocutores do Brasil no mundo, a que ele veio. Sim. Então o mundo continua na dúvida de quem é Jair Bolsonaro e qual será o Brasil dos próximos 4 anos. Eu quero aproveitar para fazer a pergunta da sócia de Carta Capital, Aparecida Berlitz, que quer saber: o discurso do presidente Bolsonaro deixou os investidores internacionais satisfeitos? Olha, é difícil dizer no geral.
O que eu recebi de comentários de interlocutores estrangeiros, acadêmicos, gente do meio político e mesmo do meio empresarial foi muito negativo. E a imprensa estrangeira repercutiu isso. Sim. Então, para ninguém dizer que a gente está falando da imprensa brasileira, que está perseguindo o Bolsonaro, não, a imprensa estrangeira repercutiu muito mal o discurso do Bolsonaro. Exatamente porque disse que o Bolsonaro, nos 45 minutos que lhe couberam, ele só usou 6 e mais talvez 7 ou 8 de perguntas ali, ele não explicou nada, ele não disse a que veio. E mesmo nas respostas, você via que ele tinha uma dificuldade de elaborar vamos dizer, uma explicação mais específica sobre a reforma da Previdência, sobre a abertura econômica, sobre como atrair investimento e mesmo sobre coisas polêmicas que ele disse que vai fazer. Ele, a certa altura do discurso, chegou e falou que vai defender os verdadeiros direitos humanos. O que para um interlocutor estrangeiro, sobretudo quem tem dinheiro, não faz sentido nenhum, né? Então, eu acho que o Bolsonaro ainda não mostrou claramente que ele está imbuído do manto presidencial. Ele está fazendo campanha, né? E mesmo as declarações dele no Twitter, assim, nas redes sociais de uma maneira geral, mostram que ele não está fazendo um discurso como presidente do Brasil. Ele está fazendo discurso para o grupo dele, né? Para os sectos que estão ali junto ao governo, que é muito ruim. Sim. E depois do discurso, ele respondeu algumas perguntas, também foi algo muito breve, em torno de 6 minutos mais, em que ele falou de novo sobre as reformas, mas não detalhou. E no dia seguinte ele deu uma entrevista a Bloomberg a respeito disso, talvez para acalmar os investidores, falou que o filho dele, o Flávio, pagará o preço caso tenha errado. Sim. E no mesmo dia ele cancela a entrevista que estava marcada para o horário de Brasília às 13 horas, Sim. Cancelou às pressas. O que você acha que ele quer dizer com isso? Olha, eu acho que são duas coisas. Uma, ele sabe que ele vai ser colocado contra a parede, a imprensa não vai perdoar, e não acho que tem que perdoar. Quer dizer, a gente não está falando de assessoria de comunicação, a gente está falando de imprensa. O papel da imprensa é investigativo e de se posicionar frente a escândalos em potencial ou a dúvidas que restaram. E o Bolsonaro, isso pode ser visto tanto como um elogio ou como uma crítica, tem gente que gosta. O Bolsonaro é uma pessoa que parece que está muito ciente dos seus próprios defeitos e limitações, ou seja, o Bolsonaro ele não fala coisas que ele não sabe, ele delega muito, o que, de novo, pode ser visto como algo bom ou como algo ruim. Eu lembro do Collor, por exemplo, que falava, eu vou ser o meu ministro da Economia, eu vou ser o meu chanceler, ele queria ser tudo. O Bolsonaro faz o contrário, fala com o meu posto Ipiranga ali, aqui, fala com o Paulo Guedes ou com o Sérgio Moro, só que o problema é que quem é presidente do Brasil e tem que dar um conjunto de respostas mais ou menos concatenado é ele. Então não adianta dizer, olha, eu não vou dar coletiva, mas o Paulo Guedes vai. E ainda se fosse. Mas não foi, o Paulo Guedes não deu entrevista, né, estava marcada, o Sérgio Moro também não, todos fugiram das entrevistas, e aí eu acho que tem uma segunda questão. O governo Bolsonaro, isso eu não estou dizendo da minha cabeça, isso é visível pelo que ele vem dizendo, pelo que os filhos dele vêm dizendo, ele está travando uma guerra contra a imprensa tradicional. E por imprensa tradicional eu estou pensando nos veículos profissionais de jornalismo, né? Ele tem dado muito espaço. Tudo bem, no caso da televisão ele dá a todo mundo que for concorrente da Rede Globo, Sim. Ok. Mas no plano da comunicação do dia a dia, ele favorece blogs, portais e usuários do Twitter que fazem, né, o que eles chamam de jornalismo, e está muito claro a agenda. E, por outro lado, ele desanca todos os outros veículos. A gente viu isso na pós-presidencial e a gente está vendo isso agora. Sim. Faltar a uma coletiva, e principalmente com a desculpa que o general Augusto Heleno deu de que ele estava cansado e etc., mostra um desprezo com relação à imprensa. O que é muito grave se a gente for pensar que é um presidente que vai governar o Brasil por 4 anos, ele vai ter que dar satisfações e se posicionar. E a imprensa também é estrangeira, não é só a imprensa brasileira, todo mundo. Estrangeiro, todo mundo é fake news, né, no fim das contas. Falando um pouco desse recolhimento do Bolsonaro em Davos de novo, a agenda que ele fez até agora e que deve fazer nos próximos dias, ele volta ao Brasil na quinta-feira, incluiu visitas com líderes considerados nacionalistas, o Shinzo Abe no Japão, o primeiro-ministro da Itália, o premier da Suíça também, que diz um pouco, tem ali um pouco de contradição com um discurso que mesmo em As Tortas ele se disse de braços abertos e falou em traçar alianças com vários países. Então, não são mensagens... São mensagens contraditórias. O que eu diria é o seguinte, o Brasil tem uma tradição que, de novo, não tem nada a ver com esquerda e direita,
uma tradição que a gente chama de universalista. O Brasil é um país que se dá bem, que se relaciona de maneira muito madura com praticamente todos os países do mundo. Somos, aliás, um dos 11 países do mundo, de quase 200, que mantém relações diplomáticas com todos os outros. A Venezuela agora está saindo um pouco do script, Cuba também e tal, mas é basicamente isso. O que mostra uma certa força da nossa diplomacia, que diz o seguinte: olha, não interessa se o governo que está ali é de esquerda ou de direita, a gente vai manter uma relação, até mesmo porque, por exemplo, no caso venezuelano, numa crise humanitária gravíssima como a que a gente está vivendo na Venezuela, o Brasil ele tinha que desempenhar um papel de mediador, de conciliador, de colocar, vamos dizer, oposição e governo ao redor de uma mesa e negociar, coisa que o Brasil se abstém de fazer desde que o Temer virou presidente da República, e o Bolsonaro só está agravando esse quadro, né? Então o Brasil perdeu um pouco de autonomia nisso. O que acontece? Você pega, por exemplo, os governos do PT, em que pesem todas as críticas que a gente possa fazer a ênfases diplomáticas aqui e ali, o que o pessoal fala de ideologia, o Lula mantinha relações muito boas com o presidente George Bush dos Estados Unidos, um neoconservador americano, com os bolivarianos da América do Sul, Chaves, Evo Morales, etc. Mantinha relações boas com os países dos BRICS. O Lula, aliás, foi um dos fundadores dos BRICS, sim, junto com Rússia, Índia e China. Ou seja, havia uma percepção de que a gente, nas relações exteriores, não pode ser seletivo. A gente tem que manter uma boa relação com todos. Condenar violações de direitos humanos, condenar regimes autoritários quando puder e quando for, né, o caso, mas sem essa coisa de ficar julgando o tempo inteiro. O que o Bolsonaro vem fazendo, ele declara isso desde a campanha, agora mais ainda, ele vem sendo muito seletivo nas suas relações. Eu quero ser amigo de Israel, dos Estados Unidos, da Itália por causa do Salvini, que aliás come pão com Nutella igual o Bolsonaro come o pão com leite condensado. É uma estratégia até visual do populismo e tal. Sim. Com o Orbán da Hungria, com a Polônia e com o Shinzo Abe, que é um líder nacionalista, mas é um cara que já está lá há muito tempo. Claro. E tal. Mas assim, quando o Bolsonaro reduz o leque de possíveis aliados a 6 ou 7, isso torna a presença global do Brasil muito menor e muito mais limitada. Isso pode representar desafios importantes. Quer dizer, e qual vai ser o futuro do Brasil nos BRICS, por exemplo? Qual vai ser o futuro da relação do Brasil com a China? Já que a gente vê essas dificuldades, uma delegação do PSL foi agora à China e foi metralhada pelo guru ideológico do Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho. Houve uma briga interna ao PSL. Ou seja, essas coisas vão gerar repercussões que a gente tem que acompanhar. Mas a impressão que eu tenho é que essa é uma estratégia fundamentalmente equivocada. O Bolsonaro pode querer implantar a pauta dele para dentro, vai levar crítica, vai ser, né, condenado e tal, mas uma coisa é a sua pauta interna, outra coisa é a maneira como o Bolsonaro se porta para o mundo. No meio dessa crise, que eu considero a mais grave no governo Maduro nos últimos anos, desde a reeleição dele em 2017, que papel você... Na verdade, que interesses teria o Brasil em declarar guerra ou se envolver de uma maneira belicosa no conflito que acontece agora na Venezuela? Tem duas interpretações. Uma é que o Brasil se beneficia porque ele vai estar aliado ao Trump, né? Quer dizer, uma política, de novo, de ir a reboque dos Estados Unidos, sim, que impõe uma série de riscos, principalmente porque a América do Sul é uma zona de paz. A gente não tem guerra aqui, quer dizer, a última guerra que aconteceu grande foi a Guerra do Chaco nos anos 1930. Então o Bolsonaro ele ganharia com uma pauta que não pertence à história da América do Sul. E o Brasil sempre teve um papel diferente. O Brasil sempre foi o país que integrou, quer dizer, sempre, nos últimos 30, 40 anos, o país que integrou, o país que organizou a América do Sul como uma zona de estabilidade, de paz, um país que mediou conflitos, etc. Ao abandonar isso, ele pode pensar, bom, eu estou ganhando no médio prazo com o Trump. Só que, de novo, é um governo instável, um governo que pode sair em 2020 ou que pode cair até antes disso. Então, disso a gente já vê o risco que é se associar aos Estados Unidos de maneira irrefletida. E há uma segunda questão que é a seguinte: a nossa relação com a Venezuela mais dura, ela pode servir, assim, hipoteticamente, se o Brasil achar que ele pode ganhar algum espólio disso. Quer dizer, vamos dizer que o Guaidó se torne de fato presidente venezuelano, o Brasil já o reconhece como presidente da Venezuela hoje, vamos dizer que a oposição vire governo na Venezuela e que isso facilite relações futuras com o Brasil. Tudo bem. Agora, o Brasil e a Venezuela já mantêm relações comerciais e diplomáticas boas
desde a década de 80, desde antes do Chávez virar presidente da República. Ou seja, também não dá para dizer que a relação do Brasil com a Venezuela, países que dividem uma fronteira grande na região de Roraima e etc., que essa relação depende de presidentes, é uma relação que ela está dada pela própria realidade do continente, ou seja, não dá para ser seletivo nessa hora e nem tomar lados. Eu entendo a condenação à violação de direitos humanos e de direitos democráticos, mas tomar lado e dizer, olha, a gente só reconhece um lado e a gente não está disposto a negociar isso, inclusive topando agravar a situação diplomática, militar, etc., isso me parece que vai contra a tradição diplomática do Brasil e é inconsequente como política de médio prazo. Você enxerga no futuro próximo a transformação da América Latina numa nova praça de guerra, no xadrez mundial? Olha, tudo vai depender de como a questão da Venezuela transborde para problemas geopolíticos maiores. Porque enquanto a Venezuela se mantiver um problema da América do Sul, que pode ser resolvido encaminhada via Grupo de Lima, ou o Brasil desempenhando um outro papel, eu acho que aí não tem muito mistério. Já aconteceram outros problemas internos dentro do continente sul-americano que foram resolvidos internamente, quer dizer, e é para isso que a integração regional funciona, né? O Mercosul serve como um instrumento de aglutinação, a Unasul desempenhou durante um tempo o papel de resolução de conflito, teve crise do Pando na Bolívia, teve crise de fronteira Venezuela-Colômbia que a Unasul ajudou a resolver, então isso pode acontecer. Agora, o Trump está disposto a transformar a Venezuela num problema geopolítico norte-americano. Então essa é a primeira questão. Isso já está claro desde a eleição do Trump. O Trump, inclusive, que já disse que não descartaria a possibilidade de uma intervenção na Venezuela. E ao fazê-lo, ele necessariamente traz a Rússia e a China para dentro do conflito. Dizer que que a América do Sul vai se tornar um palco de uma eventual guerra mundial, ou de uma tensão mundial, eu acho difícil. Mas a Venezuela já realizou exercícios militares com a Rússia recentemente. O Maduro, no final do ano passado, foi à China para negociar novas linhas de financiamento, novos empréstimos, novos acordos de comércio, e isso também tem um significado. Ou seja, nem para a China nem para a Rússia interessa que os Estados Unidos aumentem o tom contra a Venezuela. Até porque a essa altura do campeonato, com problemas variados do mundo que vão de Coreia do Norte à Ucrânia, transformar a Venezuela num palco geopolítico de conflito é ruim para todo mundo. Mas agora o Trump ele tem uma agenda, que é uma agenda que pode estar ligada a petróleo, mas eu acho que tem a ver com outras questões também. Você poderia explicar um pouquinho dessas outras questões? E por que você acha que o petróleo o Trump ele tem... secundário? Não sei se é secundário, mas o Trump ele tem ou pelo menos do que a gente vê do comportamento do Trump, ele parece querer induzir a uma virada conservadora na América Latina. Então, por exemplo, quando ele fez a mudança da embaixada em Israel para Jerusalém, ele forçou a barra com alguns aliados para fazerem o mesmo. Sim. A Guatemala fez o mesmo, tudo bem, Guatemala pequena, mas fez o mesmo logo depois, e o Paraguai foi na sequência, ainda com Horácio Cartes na presidência. Logo que o Mário Abdo entrou, voltaram atrás. Ou seja, o Trump está buscando jogar a sua própria pauta de defesa dos interesses de Israel, de uma certa guerra comercial com a China e tal, ele está querendo jogar isso para a América Latina, ou seja, ele quer que todo mundo vá de carona com ele nesse processo. Então, a questão venezuelana está inscrita nisso. Se o Trump consegue, por exemplo, eleger, seja de maneira direta ou indireta, figuras como o Bolsonaro na Argentina, o Macri é um pouco diferente porque ele está muito frágil lá, mas vamos dizer que apareçam daqui a pouco um Trump ou Bolsonaro uruguaio, um Trump ou Bolsonaro chileno, um Trump ou Bolsonaro, vamos dizer, colombiano, se bem que o Duque não está tão diferente, mas assim, e isso facilita muito a relação dos Estados Unidos com a América Latina de uma posição de subserviência latino-americana. Então, o grande problema quando você tinha, por exemplo, a onda de esquerda que varreu a América Latina nos anos 2000, é que esse grupo, que muita gente chamou depreciativamente de bolivariano, que não era, porque o Lula nunca foi um bolivariano, mas assim, isso servia de barreira para o interesse americano aqui na região. Mas agora não, os Estados Unidos querem então mudar a realidade política do continente para poder então construir uma relação de dominação, seja ela cultural, política, econômica, de maneira mais suave, sem ter que entrar em conflitos. E a Venezuela me parece ser a última fronteira
de uma virada de direita? Porque a Bolívia, o próprio Evo Morales entendeu que ele está muito isolado. O fato de o Evo ter vindo à posse, ter feito toda uma movimentação em prol do Bolsonaro nesse último momento, chamado Bolsonaro de Irmão e tal, mostra que o Evo é pragmático. Ele precisa ficar no poder, ele não quer brigar com o Brasil, tem uma questão de gás envolvida, etc. Então, a Bolívia é menos problemática nesse sentido, porque é um governo que tem as suas fragilidades e tem as suas necessidades, que às vezes não são ideológicas. A Venezuela é a última fronteira. Agora, para a China e para a Rússia, é muito ruim que a América Latina fique completamente alinhada com os Estados Unidos, até porque os chineses têm interesses gigantescos de investimento, comércio, etc. Então a gente está num jogo que é geopolítico, por um lado, sobretudo olhando para a questão militar da Rússia e tal, mas um jogo que é essencialmente geoeconômico. Traduzindo de uma outra maneira, é como se a Venezuela e a América do Sul, Latina, se quiser, fosse palco de uma disputa econômica por espaços de comércio e investimentos entre Estados Unidos e China. Porque no limite o jogo é esse. A disputa é quem vai ser a grande potência econômica do futuro, e não militar e tal, até porque está todo mundo muito equilibrado, né, nesse sentido. E a Venezuela, portanto, quer dizer, pode haver uma questão específica de petróleo ou de fornecimento de segurança energética? Pode. Mas eu acho que não é isso que dita a relação mais ampla. Eu acho que a gente tem que olhar para como essa dinâmica global está se organizando e como é que isso rescalda na Venezuela e em outros lugares do mundo. Os protestos e a situação econômica que a Venezuela vive hoje podem ser o prenúncio da queda definitiva do Maduro? Olha, o Maduro está na pior situação política em que ele já esteve desde a morte do Chávez em 2013. Porque agora a gente não só está vivendo uma crise humanitária, política e econômica, que só se agravou, a bem da verdade, desde então, como o Maduro está vivendo um isolamento diplomático sem precedentes. É a primeira vez em que, concertadamente, Estados Unidos, Canadá e vários países da América Latina estão dizendo: eu não reconheço a presidência de Nicolás Maduro como legítima. E o fato de o próprio governo brasileiro, que tem um peso enorme na região, já ter se pronunciado dizendo, o Ernesto Araújo, o chanceler, já disse que o Maduro é ex-presidente. O Itamaraty acabou de lançar uma nota à imprensa dizendo que reconhecem Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela porque ele é o presidente da Assembleia Nacional. Isso tudo torna a vida do Maduro aqui para frente muito difícil, porque cada vez mais ele vai ter que se fiar não no apoio popular, porque a repressão está aumentando, a crise econômica está se agravando, a crise humanitária na fronteira está piorando, mas ele vai ter que se fiar nas Forças Armadas e em apoios pontuais que ele está perdendo, né? Mesmo as Forças Armadas já estão se desagregando em torno dele. Sim. O que significa que o mandato esperado até 2025, mas a impressão que eu tenho é que pode ser que ele caia antes disso, e é muito provável que ele caia antes disso, dada se a conjuntura atual se mantiver. O meu medo é ele conseguir se segurar no poder à custa de um apoio econômico chinês ou de um apoio militar russo, e aí os Estados Unidos decidirem agir. Tudo isso, para funcionar e para fazer sentido, tem que acontecer antes de 2020, porque tem eleições nos Estados Unidos. Mas serão 2 anos certamente muito difíceis para a gente acompanhar, uma certa angústia. Sim. Né? Professor, muito obrigada pela participação, muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente, até semana que vem.